E aí, pessoal, segundo ano, tudo jóia, beleza? Como a gente combinou, olha aí, mais uma aula de geometria analítica, né? Presta atenção, tem uns detalhes aqui interessantes. É um assunto simples e que vai cair no próximo teste, no teste bimestral, segundo capítulo do teste bimestral, tá certo? Ok? Então veja só, ó, livro 5, capítulo 18, tá legal? A gente já começou, já tivemos uma aula sobre a introdução à geometria espacial, a geometria analítica com distância entre dois pontos, né? Um assunto importantíssimo que a gente vai usar bastante. E agora nós vamos ver a continuação, que é a chamada divisão de segmentos, com ponto médio, coordenado do baricentro e área de um triângulo, né? São três itens rapidinhos para a gente ver e fáceis, né, da gente fixar. Vocês vão observar que é muito fácil realmente. Então, vamos lá. O que é o ponto médio? O que é que significa um ponto médio? Ponto médio de um segmento, ou seja, imagina você ter uma reta, um segmento de reta, né? Não a reta porque é infinita, mas um segmento de reta, e você possa dividi-lo em partes. Essa divisão pode ser em pedaços diferentes, mas o mais importante é quando você consegue dividi-lo ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Então, aonde se localiza esse ponto que divide um segmento ao meio? Não é você pegar um segmento de reta de 10 centímetros e dividir em 5 e 5, mas sim descobrir aonde se localiza o ponto que divide esse segmento ao meio. Então, imagina um segmento de reta, ele possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um deles divide esse segmento em duas partes, como nós temos aqui, certo? Então, a identificação e a determinação do ponto médio de um segmento de reta serão demonstrados com base nas ilustrações. Olha só, você imagina aí que você tem dois pontos, tá aqui, ó. O ponto P, as coordenadas dele são x de P e y de P. Um ponto Q, x de Q e y de Q. Ou seja, o segmento é de P a Q. Então, qual é o ponto que vai dividi-lo exatamente ao meio? Eu posso ter um ponto mais próximo de P, eu posso ter um ponto mais próximo de Q, mas esses pontos não vão dividir esse segmento ao meio, né? Vai ter uma razão de segmento aí, mas não vai ser dividido ao meio. Agora imagine um ponto que divide ele exatamente ao meio. Como é que é calculado? Veja, ó, observe que não é à toa que ele é chamado de ponto médio, ele fica exatamente no meio, ó. O x, m, que a gente vai chamar de abscissa do ponto médio, e o y do ponto médio fica exatamente no meio dos dois pontos, certo? Das coordenadas dos dois pontos. Então, como é que a gente vai fazer? Vai ser, ó, a média aritmética do x e a média aritmética do y. Ó, as coordenadas do ponto do segmento PQ da figura vai ser o seguinte, ou seja, você vai somar o x de um com o x do outro, dividir por 2, vai ficar no meio, né? O y de um com o y do outro vai ficar no meio. Então, assim, as coordenadas do ponto médio serão a média aritmética das coordenadas dos extremos. Ou seja, para eu achar o ponto médio, ou seja, localizar esse ponto sobre a reta, o segmento de reta, é só somar os 2x e dividir por 2, os 2y e dividir por 2, não é? Como a gente viu aqui, ó. Veja. Vamos lá. Aqui, ó. Ele está exatamente no meio, ó, certo? A metade dos 2x e a metade dos 2y. Facilmente compreensível, né? Certo? Então, é algo rápido de se fazer. Um cálculo mental que se faz. Pegar dois valores, as duas abscissas somar e dividir por 2, as duas ordenadas somar e dividir por 2. Certo? Agora, e as coordenadas do baricentro de um triângulo? Primeiro, o que é baricentro? Olha aí. Baricentro é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo. Lembrando, mediana de um triângulo, nós já vimos na geometria plana. A mediana é aquele segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, como o triângulo vai ter 3 vértices, você vai ter 3 medianas. Então, essas 3 medianas passam por dentro do triângulo e elas se encontram em um ponto. Aí, esse ponto é chamado de baricentro, normalmente representado pela letra G, certo? Porque ele significa que é o centro de gravidade do triângulo. Tá legal? Ok, ó. Esse ponto divide a mediana relativa a um lado em duas partes. A que vai do vértice até o baricentro tem o dobro da mediana
da que vai do baricentro até o ponto médio do lado. O baricentro é o centro de gravidade, daí é chamado de G, certo? E a gente vai ver como é que você calcula isso aí. Agora, antes de mais nada, o que é que significa o centro de gravidade? Significa que se você pegar um triângulo, traçar as medianas, elas vão se encontrar num ponto. Se você puder amarrar um cordãozinho ali naquele ponto e você deixar o triângulo suspenso, ele vai ficar paralelo ao solo, não vai ficar nenhum lado mais próximo do solo que o outro. Ou seja, você achou exatamente o centro do triângulo, certo? Centro de gravidade, daí chamado de G, ponto G. E ele tem essa particularidade. Esse ponto ele vai ficar mais próximo dos lados e mais distante dos vértices. E geralmente os vértices, a distância para o vértice é o dobro da distância para o lado. Tá bom? Então, vamos ver aqui como é que a coisa funciona. Veja aquilo que eu falei, ó. Tá aqui, ó, o encontro das medianas, uma mediana, duas medianas, três medianas. Aí, ó, observe que ele ficou mais próximo dos vértices, dos pontos, dos lados e mais distante dos vértices. Então, ó, se essa distância aqui for x, essa aqui vai ser 2x. Se essa é y, aqui é 2y. Se essa é z, aqui é 2z. Não é obrigatório que as distâncias sejam sempre iguais, a não ser que o triângulo seja equilátero, né? Certo? Mas veja só onde ele se localiza. Ó, ele vai ficar, as coordenadas do ponto G vai ser x de g e y de g, como a gente está vendo aqui. Tá legal? Aí, ó, olha, observa onde ele se localiza. Ele vai ficar mais ou menos no meio entre os três pontos, as três abscissas e as três ordenadas. Então, na verdade, semelhante ao que a gente viu no segmento no ponto médio, ele vai ser a média aritmética desses três pontos, dessas três coordenadas. Ou seja, é só somar x de A, x de B, x de C e dividir por 3, porque agora são três pontos, e somar x de A, x de B, y de A, y de B, y de C e dividir por 3. Nesse caso, pelo desenho que foi feito aqui, o y de A e de B tem as mesmas medidas, né? Quer dizer, tem a mesma ordenada, mas não precisa obrigatoriamente, né? Você poderia ter um triângulo mais torto aí. Mas a fórmula para se achar as coordenadas, a posição do baricentro é exatamente semelhante ao que a gente faz para achar o ponto médio, tá? Média aritmética dos pontos, tá beleza? Ó, tá aqui. Então, tendo aí em vista que você tem três pontos, ó, A, B, C e o ponto G, que é o centro de gravidade, basta fazer a média aritmética, ó. Você soma os 3x divide por 3, soma os 3y divide por 3. Tá joia? Fácil. Muito parecido com o ponto médio, é a ideia de ficar exatamente no meio, tá? Isso a gente vai ver bastante na geometria analítica, né? Essa ideia de meio sempre tem a ver com a média aritmética, tá? E aqui a área de um triângulo utilizando a geometria analítica. Vocês viram na geometria plana, na matemática 2, que nós temos inúmeras formas e fórmulas de se calcular a área de um triângulo, né? São várias, né? A mais conhecida, base vezes altura dividido por 2, mas nem sempre você tem a possibilidade de fazer base vezes altura dividido por 2, então temos outras possibilidades. E essa é uma novidade, certo? Existe essa possibilidade, que é achar a área de um triângulo usando a geometria analítica. E como é que a gente faz isso? Ó, ela pode ser calculada desde que você tenha as coordenadas dos três vértices. Tá legal? Então, imagina aqui, ó, você tem um triângulo, tá? E você possui os três vértices, o vértice A, B e C. Só conhecendo isso aí, a gente consegue encontrar a área do triângulo. Você pode pensar, pô, eu posso calcular a distância daqui para cá, distância entre dois pontos, nós já vimos, aí eu tenho a base. Se eu conseguir calcular a distância daqui para aqui, eu tenho a altura. Então, eu posso fazer base vezes altura dividido por 2. Pode. Se você tiver essa possibilidade, se a questão te der essa possibilidade, se for um triângulo dessa forma aqui, é fácil fazer, você pode fazer tranquilamente. Tá legal? Não tem problema algum. Só que tem um jeito mais rápido do que isso. Tá? E, inclusive, é uma aplicação de um assunto que vocês viram no segundo ano, que é determinante. Certo? Ó, a área do triângulo vai ser a metade do módulo do determinante formado pelas coordenadas dos pontos que representam os vértices. Certo? Então,
Módulo do determinante. Por que o módulo do determinante? Porque não existe área negativa. E o determinante é um número associado a uma matriz, é um número real. Então, esse determinante pode ser negativo. A área não pode ser. Né? Não tem sentido a área negativa. Então, o módulo para que você tenha sempre o valor positivo. Então, ó, veja só, a área vai ser o módulo do determinante, a metade do módulo do determinante, ou melhor, o determinante dividido por 2. E como é esse determinante? É um determinante de terceira ordem, certo? Formado pelos 3 pontos. Olha lá, como é que a gente tem? Faz x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. Se você colocar só as coordenadas dos 3 pontos, você vai ter apenas um determinante, uma matriz 3 por 2, que não é quadrada, não tem determinante. Então você complementa com essa coluna formada por 1. Lembrando que o número 1 é um elemento neutro na multiplicação, certo? E aí, como é uma matriz de terceira ordem, você usa aquela regra de Sarri, que é mais rápida, não é? E repete as 2 primeiras colunas aqui, ou as 2 primeiras linhas aqui embaixo, e resolve. Achando determinante, é só dividir por 2. Agora tem uma dica, e a gente vai usar muito isso na sala de aula, que é mais rápido. Ó. Você pode fazer, usando a mesma ideia, você pode fazer já direto, a metade do módulo, essas 2 barras aqui para dizer que é o módulo do determinante. E você pode colocar o seguinte, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, e repetir só o x de A lá na frente, e o y de A. E aí você multiplica como você faz isso aqui, ó. Certo? Como é que a gente faz? Multiplica assim, ó, a diagonal principal, os 3 diagonais principais, né? Certo? Quando você faz a regra Sarri aparece isso, 3 diagonais principais. E a secundária, nesse sentido, ó, voltando e com o sinal invertido. Tá? Vocês vão ver isso quando a gente for resolver as questões, tá? Inclusive naquela revisão que a gente vai fazer na aula ao vivo. Bom, então vamos para as questões para a gente aplicar, tá certo? Primeira questão da página 19 tem um enunciado rápido, não é uma questão contextualizada, que diz o seguinte: sabe-se que o ponto P de coordenadas A e 2 é equidistante dos pontos A e B. Tem ali as coordenadas. Calcule as abscissas do ponto P. A abscissa do ponto P. Então, ó, o segredo da palavra aí está em equidistante. Equidistante significa mesma distância, certo? O que quer dizer isso? Que esse ponto, a distância do ponto P ao ponto A é a mesma distância do ponto P ao ponto B. Então, a gente vai trabalhar com a distância entre 2 pontos, igualando esses valores. Então, vai aparecer esse A, que é uma incógnita, e a gente vai tentar descobrir ela. Tá legal? Olha só. Se o P é equidistante de A a B, teremos o seguinte, ó. Distância de A para B vai ser a distância de B para P. Então, usando aquela fórmula da distância entre 2 pontos, nós temos a raiz quadrada de... Aí a gente faz a diferença. X de A menos X de P, Y de A menos Y de P, a mesma coisa aqui, ó. X de B menos x de P, x de B, y de B menos y de P. Veja que dá para resolver o seguinte, ó, como a gente tem raiz quadrada nos 2 membros, a gente pode simplificar. Matematicamente o que se faz é elevar ao quadrado dos 2 membros, né? Você eleva ao quadrado e essa raiz desaparece. Mas você pode simplesmente retirar as 2 raízes, sem nenhum problema, tá? É consequência disso. Aí, nós vamos ter 3 menos A ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é essa diferença aqui, e esse 2 é 4 menos 2. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Desenvolver os produtos notáveis. Veja que tem 2 produtos notáveis, um aqui, o outro aqui, ó. Certo? Obedecendo aquela regra, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 6A, e o quadrado do segundo termo. Menos 1 ao quadrado dá 1, a mesma coisa aqui, ó. Resolvendo esse produto notável, você tem esses 3 termos mais o 4. Agora, o que é que eu fiz? Observei que A ao quadrado e A ao quadrado são iguais e estão em membros diferentes. Quando você passar todos para o mesmo membro, eles se cancelam. Então, já retirei daqui. Certo? Somei 9 mais 1 dá 10, 4 mais 4, 8. Então, o que é que eu fiz aqui? Passei o que tem A para o primeiro membro. Então, menos 6 mais 4. E o 10 aqui passa negativo, né? Então, resolvendo A igual a 1. Ou seja, no final das contas, o ponto P tem coordenadas 1 e 2. Se você quiser testar,
Você pode calcular a distância de P para A e de P para B e você vai descobrir que é o mesmo valor, por isso que ele é chamado de equidistante, está à mesma distância. Tá legal? Beleza? Então, é algo trabalhoso. A gente normalmente imagina que vai dar uma equação de segundo grau, porque você lembra disso aqui, ó. Mas a tendência é que, se você tem A ao quadrado nos dois membros, a tendência é que você tenha eles cancelados, fica uma equação do primeiro grau, certo? Ok? Segundo, dados os pontos A e B, determine o ponto C, de x com x de C, y de C, que divide o segmento orientado na razão de menos 7/3. Ó, a gente falou em ponto médio, mas isso não é... Ponto médio é o principal, né? É o mais utilizado, mas isso não quer dizer que você não possa dividir um segmento em pedaços diferentes, né? Então, quando você tem uma razão de menos 7/3, significa que os pedaços do segmento ficaram diferentes. Aí como é que a gente vai fazer? Ó, tem tudo a ver com os valores, a razão entre o x e a razão entre os y. Veja só, vou explicar aqui com calma. Ó. A razão menos 7/3 significa que a razão entre as abscissas e as ordenadas são iguais a este valor. Ou seja, esse menos 7/3 é uma constante. Aí o que é que você faz? Ó, coloquei aqui, vou mostrar para vocês. A gente faz o seguinte, ó, utilizando os valores de x, você vai fazer a diferença entre o x de C, x de A, x de B e x de C. Né? Porque você tem A e B nos extremos e esse ponto C entre eles, não necessariamente no meio. Então, o x de C é o que eu quero achar. Ó. Ele aparece aqui, vai ser sempre o x de C menos x de A, x de B menos x de C. A diferença, a razão entre essas diferenças, certo? Que deve ser menos 7/3, porque foi o dado na questão. Então, substituindo, ó, o x de A é menos 3 e o x de C está aqui, ó. O x de B é 1, né? Então, substituindo e fazendo operações, menos vezes menos dá mais, ó, ficou mais 3. Aqui no denominador a gente não vai precisar mexer. Tudo isso igual a menos 7/3. Então, como eu fiquei com essa equação, com essa igualdade entre duas razões, é só multiplicar em forma de x ou produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ó, quando você multiplica, o que é que vai acontecer? 3 vezes x de C mais 9 igual a menos 7 mais 7x de C, certo? Então, isolando o x, né, passando o x para o primeiro membro, vai dar 4 vezes o x de C igual a 16, ou seja, o x de C, a abscissa de C é 4. Aí a mesma coisa, a mesma ideia você vai fazer com os y, certo? Ó, então, se aqui, onde eu usei x aqui, eu vou usar y. Então vai ser a variação do x de C com x de A e o y de C com y de A, y de B com y de C, certo? É a mesma ideia, tá legal? Então, substituindo os valores, a gente obtém, ó, dá uma olhada aqui, que o y de C vai ser 2. A expressão é a mesma, quer dizer, a operação é a mesma, tá? Só vão mudar os números, lógico. Então, no final, a gente descobre que o ponto C é o ponto formado por 4 e 2. Agora, observe que isso dá muito mais trabalho do que o ponto médio, né? Ainda bem, né? Porque o ponto médio é muito mais simples e é mais utilizado. É muito mais interessante você achar o centro de qualquer figura, né? O ponto que se localiza no centro daquela figura é muito mais interessante do que você achar um ponto separadamente, mas, ó, ele existe. Tá legal? Terceira questão, estamos já terminando, olha só. Se os pontos A, B e C formam um triângulo ABC, determine as coordenadas do vértice do triângulo formado pelos pontos médios dos lados A, B e C. Então, ó, é uma questão simples e bastante trabalhosa, porque é o que ele quer? Que você determine as coordenadas dos vértices de um triângulo formado pelos pontos médios de cada lado. Se eu tenho um triângulo A, B e C, formado por A, B e C, eu vou ter 3 lados, certo? Cada lado vai ter um ponto médio, certo? Então a gente vai ter que calcular o ponto médio de A para B, de B para C e de C para A. E isso vai dar um triângulo, tá? Beleza? Então veja só. Como é que vai ficar? Ó, vamos chamar de ponto M o ponto médio de A para B. Então, ó, o que é que a gente viu sobre ponto médio? É a média aritmética do x e a média aritmética dos y. Né? Então, eu vou somar 1 mais menos 3 e divido por 2. Aqui vai ser 3 mais menos 5, né? Já foi feito o jogo de sinal. Então, você vai ter 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1.
e 3 menos 5 dá menos 2, por 2 dá menos 1. Ou seja, isso aqui é o ponto médio de um dos lados, não é? Do lado AB. A mesma coisa vai fazer com o lado BC. Então eu chamei de N o ponto médio. Tá legal? Então a gente vai somar os 2x e dividir por 2, somar os 2y e dividir por 2, certo? No final das contas, menos 5 meios e menos 3 meios. E o ponto P eu chamei ponto médio de A para C, né? Do terceiro lado. Mesma coisa, média aritmética dos x e média aritmética dos y. Veja que é o que a gente tem aqui, ó. Eu vou somar, por exemplo, de A para B, que eu chamei de M, 1 menos 3, 3 menos 2, e aí divido tudo por 2, certo? E aí eu achei os 3 pontos médios. Então, nós vamos ter os 3 lados com 3 pontos médios, dá para montar um outro triângulo, certo? Eu coloquei até aqui, ó, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Você teria 3 pontos médios que dá para formar um triângulo. Veja que o triângulo original fica dividido em 4 partes. E essas 4 partes são iguais. Tá legal? Então, vamos voltar para cá. Ok? Então, é essa a ideia. Encontrar os pontos médios para encontrar um outro triângulo e dividir aquele triângulo em 4 partes. Penúltima questão. Seja ABC, isso aí é interessante e importante, tá? Seja ABC um triângulo. Determine a área se as coordenadas dos vértices são A, B e C. Então, essa é a ideia de calcular a área de um triângulo utilizando o determinante, né? Eu coloquei uma resposta aqui bem rápida e a gente vai fazer, lembre que a gente vai ter uma aula de revisão, né? E a gente vai fazer mais de uma questão com isso aqui, aí vai ser até explicado melhor passo a passo, tá certo? Então lembre, como é que vai ser a área? É a metade do determinante formado por esses 3 pontos aqui, certo? Aí veja como é que a gente tem aqui, ó. A área é a metade do determinante, do módulo determinante, né? Aí como é que a gente faz o determinante? Veja, ó, isso aqui é o ponto A, formado por 2 e 1, o B é 3 e 2 e o C é menos 2 e 5. Aí a gente acrescenta esse 1, né? Nessa coluna de 1, para poder o determinante ficar de terceira ordem, ficar 3 por 3. Aí a gente repete as 2 primeiras colunas aqui e faz aquela regra de Sarri, né? A gente multiplica a diagonal principal e coloca aqui, ó, mantendo o sinal, né? E a diagonal secundária a gente passa para lá, invertendo o sinal. Veja, quando a gente multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Está aqui. 1 vezes 1, 1, menos 2, menos 2. E 3 vezes 5, 15, manteve o sinal. Agora, observa voltando. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mas aqui a gente coloca mais 4. Lembre que sempre faz esse jogo de sinal quando a gente faz utilizando a diagonal secundária. E aí soma tudo, não é? Fica mais fácil, não precisa fazer mais jogo de sinal, que você já faz aqui. Aí o determinante dá 8. Aí preste atenção, uma pegadinha aí, geralmente numa questão dessa com alternativas, na letra A vai aparecer 8 como a área. Mas lembre que a área é a metade do determinante, certo? Então, na verdade, é 8 por 2 que vai dar 4. Tá legal? Lembre que tem aquela dica que eu falei, tem uma forma mais rápida de fazer. A gente vai fazer na aula ao vivo e a gente compara as duas, vocês vão ver e vocês escolhem a forma mais fácil. Lembrando que essa daqui vocês já estão bastante acostumados a utilizar. Tá legal? Então, por isso eu vou deixar para mostrar a outra forma na live, porque aí vocês decidem o que é mais legal. Tá bom? Beleza? E a última questão, determine a área do triângulo formado pelos pontos médios do triângulo ABC com ABC dessa forma, sendo esses pontos. Ou seja, é a junção da terceira com a quarta questão, certo? Porque a gente vai achar os pontos médios e depois vai achar a área desse triângulo formado pelos pontos médios, tá? Então é uma questão bem grande porque é a junção das duas. Então eu tentei resumir aqui, ó. MN e P também, como daquela outra vez, vão ser os pontos médios de AB, BC e CA, certo? Aí está aqui, ó. O M vai ser a média aritmética, né, do X, a média aritmética dos Y, né? Somando 1 mais 3 dividido por 2 vai dar 2, né? 4 por 2 dá 2. 7 mais 5, 12 por 2 dá 6. Então eu achei o primeiro ponto médio. Tá aqui. O segundo, que eu chamei de N, tá aqui, ó, 0 e 1. E o terceiro vai ser menos 1 e 2. Aí agora, de posse desses 3, a gente vai achar a área usando aquela mesma ideia, a metade do determinante formado pelas coordenadas desse ponto. Então a gente faz aquela mesma brincadeira lá, ó, multiplica na diagonal principal, mantendo o sinal, ó, e na diagonal secundária esses 3
invertendo o sinal. No final a gente tem 7,5 como resposta, o determinante vai dar 7, dividido por 2 dá 7,5 ou 3,5. Tá legal? Eu vou só mostrar como é que fica e uma curiosidade. Veja só. Fica exatamente assim. Aqui a figura que eu encontrei, ao invés de M, N e P, tem F, D e E. Mas isso não é importante. O importante é a gente ver o que é que acontece. Olha só. Como isso aqui é ponto médio, significa que esse lado é igual a esse. Isso aqui é ponto médio, então esse lado é igual a esse. Certo? Aqui também é um ponto médio. E essa reta é paralela a essa, então são iguais. Então observe que esses 4 triângulos são todos iguais. Não são triângulos exatamente congruentes. E o que a gente calculou foi a área desse aqui, ó, desse do meio, desse formado pelos pontos médios. Só que aí tem um detalhe, se esses pontos são todos iguais, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a área do triângulo original, A, B e C, que foi dado na questão, e dividir por 4, certo? Dá o mesmo resultado, pode ter certeza. Significa que, ó, se eu pegar esses pontos aqui e já fizer o determinante, quando eu achar a área, basta dividir por 4, que eu vou encontrar esse mesmo 7,5, certo? Ok? Então tem essa dica, caso você não queira perder tempo fazendo os pontos médios. Você já pega os pontos conhecidos, faz a área e divide por 4, que ele vai ficar exatamente a quarta parte, tá? Como a gente vê aqui. Beleza? Joia, valeu, até a próxima. A gente vai tirar umas dúvidas na aula ao vivo, tá bom? Tchau!